A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Que bom estarmos reunidos aqui em mais um domingo. Crianças, hoje é o primeiro domingo do ano, glórias a Deus por isso. Nós já aprendemos hoje de manhã na escola dominical que nós devemos agradecer a Deus. E estamos aqui à noite mais uma vez para agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, por todas as bênçãos e cultuar ao Senhor. Este é o primeiro domingo do ano de 2021 e nós devemos estar juntos mais um ano, orando, pedindo a Deus para que Ele nos ajude neste ano ainda que nós estamos enfrentando esta pandemia, mas que tudo isso passe, né? Porque Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o Deus que nos conduz e que nos ajuda em tudo, não é verdade? Vocês já sabem que nos domingos à noite nós estamos estudando o fruto do Espírito, não é isso? Nós estamos quase finalizando. Olha só, o fruto do Espírito nós temos aprendido aqui que ele tem 9 características, não é isso? Ele tem 9 partes. Nós já estudamos, por exemplo, aqui o amor, nós já estudamos bondade, paz, mansidão, domínio próprio, paciência ou longanimidade, não é verdade? E hoje, crianças, especificamente, nós vamos aprender um especial que é a benignidade. Tia Bruna, o que será que é benignidade? Nós vamos aprender isso hoje, tá bom? Que faz parte do fruto do Espírito. Vocês sabem que esse fruto, quem coloca em nós é o Espírito Santo e ele faz esse fruto crescer. Tem que crescer todos os dias, né? Bom, antes de começar, nós vamos fazer uma oração. Vamos pedir para que Deus nos abençoe, nos ajude em mais um culto, tá bom? E que abençoe toda a nossa família. Vamos lá? Fechem os olhos. Vocês já sabem que quando a gente ora, o nosso Deus ouve. Ele ouve e Ele se inclina para ouvir a nossa oração. E nós já aprendemos que Ele faz milagres quando nós clamamos. Ele faz coisas grandiosas, Ele nos surpreende, porque Ele é um Deus maravilhoso. Então nós precisamos clamar. Vamos lá juntos? Vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, pela vida de cada criança, por cada família, Senhor, por mais um ano que se inicia. Nós te louvamos pela saúde, nós te louvamos, Senhor, pela vida, pela nossa família, pela escola, pela igreja. Senhor, eu peço para que o Senhor continue abençoando cada lar, continue abençoando cada criança, Senhor, com vida, com vitória, com bênçãos, com saúde. Abençoa os estudos, ó Deus. O Senhor conhece o que cada uma precisa. Da vitória, Senhor, em mais um dia, em mais uma semana, em mais um ano, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem um hino que a gente sempre cantava na igreja e hoje eu estava lembrando dele assim com um carinho especial, com muita saudade dos nossos cultos e eu gostaria de cantar com vocês. Então, vocês precisam ficar de pé, fiquem de pé, vocês vão se lembrar. Vamos lá? Se lembrem que vocês precisam fazer os gestos junto com a tia Bruna e conforme for aumentando o ritmo da música, vocês precisam fazer comigo, tá bom? Então é assim, ó. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Se lembraram? A tia errou um pouquinho, hein? Começa a confundir, né? Começa a gente se embaralhar assim. Mas essa música nos lembra que nós devemos ouvir e obedecer. Primeiro, não se esquecer do que a gente ouve, né? Prestar bastante atenção. Olha cá, eu trouxe aqui, ó. Tá vendo? Não se esquecer.
o que a Bíblia diz, ouvir e obedecer para ser feliz. Se nós ouvirmos o que a Bíblia diz, se nós obedecermos, nós seremos felizes, abençoados por Deus. Glórias a Deus. Bom, como eu disse a vocês, hoje nós vamos aprender sobre benignidade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês fariam se, por exemplo, seu irmão ou a sua irmã pegasse um brinquedo seu e quebrasse? Às vezes sem querer, ou às vezes até de propósito. Um primo, um irmão, o que você faria? Você ficaria muito bravo, né? Muito chateado. Ok. E se por um acaso você está lá na escola, você encontrou um amigo, uma amiga super legal, que ele sempre traz lanchinhos muito gostosos e sempre divide com você, ou tem umas canetas bonitas e sempre te empresta uns lápis legais. Como você trata essa pessoa? Nossa, tia, muito bem, né? Eu a trato muito bem, porque ela me ajuda, ela me dá coisas legais, né? Essa amiga ou esse amigo. A gente acaba tratando de formas diferentes, né? Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, lá em Efésios, abram lá a Bíblia de vocês, no livro de Efésios. Efésios é um livro do Novo Testamento, o endereço é Efésios, capítulo 4, que é o número menor, e o número menor, que é o 32, que diz assim, sejam benignos e compassivos, né, e bondosos uns para com os outros. Sejam benignos uns para com os outros. Vamos ficar com isso na nossa mente, no nosso coração. Sejam bondosos uns para com os outros. Sejam benignos uns para com os outros. A Bíblia diz que nós devemos tratar todos com benignidade, mesmo aqueles que não fazem o que a gente gostaria que fizesse. Mesmo aquelas pessoas que às vezes não trata bem, fala alguma coisa que a gente não gosta, não foi legal. Mas Deus quer que nós sejamos benignos uns para com os outros. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 32. O que é, tia Bruna, benignidade? Está aqui dizendo que nós devemos tratar com benignidade, ser benignos uns para com os outros. Mas o que é benignidade? Vamos lá? Vamos aprender o que é benignidade, então, para aprender sobre esse versículo? Olha só. Benignidade. Benignidade, essa palavra é meio grande, até difícil de escrever. Benignidade. O que é? Fazer o bem. É benignidade. A palavra benignidade significa gerar o bem. Fazer o que é bem, o que é bom. Amabilidade, doçura, cortesia, gentileza. Entendi. Então, se a Bíblia diz que eu tenho que ser benigno um com o outro, né? Um para o meu irmão, tenho que ser benigno para o meu irmão, quer dizer que eu tenho que fazer o bem para ele. Eu tenho que ser amável. Crianças, o que é ser amável? Amável é uma pessoa que é boa de se viver, é uma pessoa amável, uma pessoa dócil, que não é agressiva, que não fica de cara feia, que não é mal-humorada, que é uma pessoa legal de se conversar. Ela é cortês, uma pessoa cortês é uma pessoa gentil, que quer ajudar, que quer fazer o bem, que quer ficar junto, que não é egoísta, certo? Então isso é benignidade. Então, ser benigno é ter essas características aqui. Deus quer que você seja benigno. É uma das partes do fruto do Espírito. Benignidade, ser amável. É isso que Deus quer de nós. Sejam amáveis uns para com os outros, sejam benignos. Inclusive, nós podemos ler este versículo mais uma vez e memorizá-lo, tá bom? Olha só. Vocês já sabem que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Peguem a Bíblia de vocês, está escrito assim, sejam benignos uns para com os outros.
Vamos decorar só essa parte, vamos memorizar só essa parte, tá bom? Do versículo. Vamos lá mais uma vez. 1, 2, 3. Sejam benignos uns para com os outros. Efésios capítulo 4, versículo 32. Mais uma vez. 1, 2, 3. Sejam benignos uns para com os outros. Efésios capítulo 4, versículo 32. Muito bem. Agora, uma coisa importante. Vocês aprenderam já aqui, ó, no nosso fruto do Espírito, que existe outra característica que se chama bondade. Vocês aprenderam com a tia Josiane. Bondade. E hoje vocês estão aprendendo benignidade. Nossa, tia, são palavrinhas tão parecidas. Não são a mesma coisa? Eu acho que não, porque senão não estaria assim em características diferentes, né? Estaria em uma só. Claro que elas se completam, né, crianças? Benignidade e bondade que vocês já aprenderam. Bondade vocês já aprenderam e significa... O que significa bondade? O que é ter bondade? Falem para mim. Muito bem. Bondade, olha só, é fazer o que é bom, o que é certo, o que é justo, o que é correto diante de Deus. É obedecer a Deus, é ser justo. Isso é ser bom, é ser agradável a Deus. Sabe essa música que nós cantamos, que nós falamos assim, ó? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer. Tá vendo esse obedecer, ouvir a palavra de Deus e obedecer? Ó, é fazer o que é bom, o que é certo, o que é agradável a Deus. É fazer o que é verdadeiro de acordo com a vontade de Deus. Isto é ser bom, né? É ter bondade. Então vejam que bondade está relacionado com benignidade. Mas não são a mesma coisa, tá bom? Fazer o que é bom, que é reto, que é justo, que agrada a Deus é ter bondade. E ser benigno, ter benignidade, é fazer o bem. Está mais relacionados ao próximo, né? A ser amável, ser dócil, saber se relacionar com o próximo, certo? Entenderam a diferença de bondade e benignidade? Apesar de serem assim bem parecidos, são características diferentes do fruto do Espírito que o Senhor Espírito Santo coloca em nós quando nós recebemos Jesus. Tudo bem? Muito bom! Que bom que vocês entenderam. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês. Quero contar para vocês uma história de um menino que estava vivendo uma situação que precisava demonstrar benignidade, que todas as pessoas que estavam nessa situação com ele precisavam mostrar benignidade uns para com os outros, como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 32. Olha só que interessante. Vamos ver? Olha, tudo começa no final de semana, quando a Jéssica vai para a casa da Susana. A Jéssica grita: "Ô pai, papai, a Susana está puxando o meu cabelo, está me provocando de novo." Sabe o que a Susana diz? Seu pai não está aqui, ele não vai te ouvir. E ela fala de novo: "Ô pai, vem aqui." E saiu correndo. Mas seu pai dela não estava mesmo em casa. Quem estava era a mamãe, a mãe de Susana. E ela falou assim: "Tudo bem, então eu vou contar tudo para sua mãe, viu, Susana, o que você está fazendo comigo." E sabe o que a Susana fez? Pode falar. Ela é minha mãe, não é sua mãe, então ela vai acreditar em mim e não em você. E a Jéssica chorava.
E havia, além da Susana, o Sidney. O Sidney era irmão da Susana. A Jéssica era meia-irmã deles. A Jéssica visitava a casa da Susana e do Sidney só nos finais de semana. Então, todos os finais de semana ela ia para a casa da Susana e do Sidney. O papai dela tinha casado de novo. E com quem que ele tinha casado? Com a mãe da Susana e do Sidney. E todas as vezes que chegava o final de semana, a Jéssica ia para casa deles e começava a confusão. Era uma briga o tempo todo. Depois que ela saiu chorando, saiu gritando, ela entrou no quarto da Susana. E sentou, ficou lá diante dos brinquedos e resolveu brincar, esquecer tudo aquilo. Pegou uma boneca da Susana. Quando a Susana chegou no quarto, ela deu um grito. Falou, solta a minha boneca agora! Ela é minha boneca, não é sua, você não pode pegar. Aí ela vai mais gritaria e mais chororô. A Jéssica saiu correndo e foi atrás da mãe da Susana. Abraçou bem forte a mãe da Susana e falou, olha, eu não aguento mais, a Susana não gosta de mim, ela vive brigando comigo o tempo todo. E a mamãe perguntou, mas o que aconteceu? O que está acontecendo? Ela falou, a Susana falou, eu falei para ela não pegar nas minhas coisas, ela não pode brincar com as minhas bonecas. E a mamãe estava tentando explicar para a Susana, não é assim que se faz, eu já conversei com você. Nos finais de semana, esse quarto também é da Jéssica, ela mora com a gente nos finais de semana e você precisa dividir as coisas. Além do quarto, também os brinquedos. Tem que parar com isso. Mas a Susana era durona e não queria papo. Ficou lá de cara feia para a Jéssica. E a Jéssica sempre chorando. Nesse momento, eles ouviram a porta lá de baixo batendo e o som de uma pessoa subindo as escadas. O Sidney já sabia. Ah, quem chegou? O papai chegou. O papai da Jéssica, certo? Que agora era casado com a mãe da Susana e do Sidney. A Jéssica, quando viu o pai, saiu correndo e falou, pai, por favor, eu não quero mais ficar aqui, eu quero voltar para minha casa. Eu não aguento mais, a Susana não gosta de mim, ninguém gosta de mim aqui, eu não aguento mais viver aqui. O pai olhou bem sério, mas muito triste. Ele falou assim, olha, eu só saí por 5 minutos e já está essa confusão. Ninguém aguenta mais ficar aqui no final de semana, vocês brigam o tempo todo. É só gritaria o tempo todo. Pegou a Jéssica no colo, desceu lá para baixo e ficou conversando com ela. Olhou bem sério para a mãe e falou assim, olha, você precisa resolver isso com as crianças. A mãe ficou arrasada, já estava muito triste com aquela situação, com todos os finais de semana sempre acontecendo a mesma coisa. Entrou no quarto e começou a chorar. Como ela tinha dado uma bronca na Susana, a Susana também entrou no quarto dela e começou a chorar. O Sidney ficou lá parado, tentando entender aquilo. Entrou no quarto da mamãe, falou, oi mamãe, posso entrar? Olha lá, conversou com a mamãe. Mamãe, não fica assim, tudo isso vai passar, fica calma. E em pensamento ele já estava orando. Ele estava falando com Deus. O Sidney, diferente de todo mundo daquela casa, conhecia Jesus. Ele tinha Jesus e por isso ele era diferente. Ele não ficava brigando, não participava daquela gritaria, daquela confusão. Ele queria consolar a mãe dele e acabar com aquela situação terrível, triste, de tanta tristeza nos finais de semana, né? Falou, mãe, tudo isso vai passar. E ficou orando, Senhor, me dá uma solução, me ajude, Senhor, porque eu não quero que minha casa vire uma confusão todo final de semana. É briga o tempo todo. E ele ficou orando e consolando a mamãe dele. No dia seguinte, eles foram para a igreja. Olha só, domingo de manhã. Isso foi no sábado, né? Domingo de manhã, todos estavam reunidos na igreja. Todos foram, apesar de estarem meio chateados com todo mundo.
A Jéssica chateada com a Suzana chateada com a Jéssica, a mamãe chateada com as meninas e o papai muito triste com todos. Mas foram à igreja. E olha que interessante, quando Sidney foi para a igreja pela primeira vez, ele foi sozinho. E lá na igreja ele recebeu Jesus em seu coração. Isso já fazia um tempinho já. E quando ele falou com a mamãe dele e o papai, falou assim, olha, eu gostaria de ir para a escola dominical no domingo de manhã, à noite tem culto para as crianças, eu gostaria de participar, eu posso ir? Sabe o que o pai falou? Pode, não só pode, como todos nós vamos juntos. Mas eles ainda não tinham experimentado o que era salvação, que era receber Jesus de verdade. Só o Sidney. Mas eles começaram a acompanhar o Sidney, a igreja. E aí, cada um foi para a sua sala de escola dominical, a mamãe foi para a sala dela, a Jéssica, que era menor, foi para a sala das crianças menores, a Suzana, que já era um pouquinho maior, também foi para outra sala, o papai para a sala dele. E o Sidney ficou pensando lá, ufa, pelo menos aqui na igreja ninguém vai brigar e temos esse momento de paz, né? Antes de o Sidney ir para a sala dele, o pastor, que era um homem muito bacana, muito legal, conversou um pouquinho com o Sidney e falou assim, Sidney, tudo bem lá na sua casa? O Sidney fez assim uma cara que denunciou tudo. Falou, olha, pastor, para falar a verdade, não está tudo muito bem. É o seguinte, todo final de semana é muita briga. Quando finalmente chega o final de semana que nós vamos descansar um pouco, que não tem aula, né, que não era para nós estarmos todos reunidos, chega a Jéssica. E depois que ela chega, é muita confusão, é muita briga, a gente briga muito. E o pastor, eu imagino, não é fácil duas famílias conviverem juntos. Vocês estão recebendo o pai, que é de outra família, e outra menina, que não é da família de vocês. Mas vocês precisam saber conviver com isso. É uma família nova. E precisam conviver com isso, precisam conviver bem. E o Sidney, eu sei, pastor, mas é muito difícil. Não sei o que eu faço para todo mundo compreender. E sabe o que o pastor falou? Vocês precisam ter... Que palavrinha? Ó, o que precisa? Benignidade. Benignidade. E você, Sidney, que é o que tem Jesus no coração, precisa orar pela sua família e também ser benigno. Tentar mostrar a diferença. Quando você, na sua casa, Sidney, for diferente, todos serão. Quando você mostrar que você é dócil, que você é gentil, que você é amável, que você divide os brinquedos, que você não trata mal a Jéssica, que você compreende o pai que está trazendo a menina, que compreende a mãe que fica numa situação difícil. Quando você começar a demonstrar essa gentileza, esse amor, as pessoas vão se contagiar e vão querer fazer assim também. E você continua orando, que eles vão reconhecer Jesus e ter também o Espírito Santo e o fruto do Espírito. E o pastor conversou com o Sidney, e o Sidney falou, olha, é verdade, benignidade, eu preciso ter benignidade e toda a minha família, para que a gente conviva bem. Ele foi para a aula dele, e olha só que interessante, na aula eles estavam aprendendo justamente o que nós estamos aprendendo aqui no culto, sobre o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vocês já sabem disso. Nós temos aprendido aqui nos cultos que lá tem as características de um fruto, que é o fruto do Espírito. E uma das partes do fruto é benignidade. E ele falou, eu preciso, era isso que o pastor estava falando para mim, benignidade. E ele estava lá orando, pensando, falando, Deus, como é que eu posso ser benigno na minha casa? Então, enquanto ele ouvia a professora falando, ele começou a pensar, já sei, sabe como eu posso ser benigno? Eu vou falar para a Jéssica dormir um final de semana no meu quarto, não precisa ser sempre no quarto da Suzana, pode ser no meu quarto também. Eu posso até dormir na sala e ela dorme no meu quarto um dia, um final de semana. Sabe o que eu posso fazer também?
Quando chegar hoje à tarde, eu posso brincar com a Jéssica. Eu vou brincar um pouco com ela, para ela não ficar tanto com a Suzana. Eu posso ajudar a minha mãe, porque ela está muito atarefada e as meninas não param de brigar. E ela fica muito estressada, ela fica muito triste. Ela sempre chora nos finais de semana. Então eu posso ajudar a minha mãe, posso ficar com ela, posso lavar a louça para minha mãe, eu posso ser gentil com a minha mãe. Outra coisa que eu posso fazer também, eu posso fazer o seguinte, todos os domingos à noite, o papai vai levar a Jéssica para casa dela. E ele sempre fala, é tão ruim voltar sozinho, eu não gosto de voltar sozinho à noite no carro. E nunca ninguém vai com ele. Eu posso ir. Hoje mesmo eu falo assim, olha pai, hoje eu vou voltar com você. Eu vou levar a Jéssica com você e a gente volta juntos conversando. Olha que legal. Eu posso demonstrar benignidade. Eu posso colocar em prática o que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sejam benignos uns para com os outros, ser benigno, ser amável, ser bom. E sabe o que ele aprendeu também aqui nessa aula? Que Deus é bom, Deus é benigno. Ele faz o que é certo e faz o bem. Ele é tão benigno que nos abençoa. Por causa da sua benignidade é que nós somos abençoados. E a professora falou para eles, ela leu, diz para eles todos abrirem, nós podemos abrir também aqui em Salmos. Vamos lá, todo mundo praticando abrir a Bíblia. Salmos, número 111. Olha só, número 111, versículo 4, que diz assim, ó. Ele, Deus, fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é benigno e compassivo. Olha que lindo! Deus é benigno, é uma das características de Deus. Se Ele é benigno, nós temos que ser benignos também. Fazer o bem. Ela leu outro versículo que diz assim, ó. Vamos lá, em Salmos também, no livro de Salmos, só que agora o número 36. Número 36, vamos lá. Salmo número 36, aqui. 36, versículo 7, olha só. Olha só, gente, leiam comigo. Como é preciosa a tua benignidade. É muito precioso isso, gente. É precioso. É tão precioso que o salmista diz, como é preciosa a tua benignidade. Benignidade. É até difícil falar. É preciosa, porque isso faz com que nós sejamos abençoados. Deus é amável conosco, Deus é gentil, Deus nos abençoa, Deus nos alimenta, nós temos saúde, nós temos bênçãos para contar todos os dias. Este ano de 2020 que passou foi difícil, foi muito difícil. Estamos ainda no meio da pandemia, né, como eu falei para vocês no início do ano, mas Deus não nos abandona. A Bíblia diz que se a gente ficar pertinho de Deus, Ele é fiel e justo para ficar conosco. A Bíblia diz lá em Hebreus, vocês já sabem esse versículo também, ó, que Deus nunca nos abandona. Vocês se lembram que nós aprendemos isso já? Ó, que diz assim, ó, Deus nunca nos deixará, jamais nos abandonará. E esse dedão aqui, ó, você fala o seu nome. Então eu vou falar o meu, Bruna. Olha onde nós estamos na mão de Deus. Nós estamos guardados. É isso que Ele diz para nós. Ele é tão benigno que Ele diz assim, ó, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, Bruna. Você faz com você, com a sua mãozinha aí, ó. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E fala o seu nome. Olha onde você está. Veja aí, você está na mão de Deus. Porque Ele é benigno. Deus é benigno conosco, glórias a Deus. Certo? E foi isso que o Sidney aprendeu na escola dominical, igual nós estamos aprendendo aqui. E de repente ele ouviu, Sidney, Sidney. Ele, oi, Sidney, me fala uma das características do fruto do Espírito. Uma que você se interessou e que você quer que essa parte cresça em você. O que ele falou? Já sei, benignidade. Ele falou assim, eu quero ser benigno, assim como Deus é benigno comigo, com a minha família.
E nós precisamos na minha casa de benignidade. Olha só. Fazer o bem, ser amável, ser dócil, cortês, gentil. Às vezes não é fácil. Jesus, certa ocasião, disse que assim, olha, é muito fácil você ser amável com seus amigos. É fácil. Não é fácil ser amável com a sua mãe. Não é fácil ser amável com seus irmãos, com seus primos, ou com aquela colega, com aquele amigo que é muito legal. É muito fácil ser amável assim, é muito fácil ser benigno assim. Mas é difícil ser amável com as pessoas que te odeiam, que não gostam de você, não é verdade? Mas sabe o que Jesus disse? Que nós devemos amar essas pessoas, devemos ser benignos com essas pessoas. Ele diz assim, ó, nós devemos amar os nossos inimigos. Sim, assim como ele fez por nós. O que ele fez por nós? Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos em pecado, separados de Deus por causa do pecado. Mas ele foi tão benigno que enviou Jesus para morrer por nós. Ele morreu por nós. Quando ele morreu por nós, ele nos deu permissão para ficar juntinho de Deus novamente. Certo? Nossos pecados podem ser perdoados através de Jesus. Quando nós reconhecemos que Jesus morreu por nós, que ele se sacrificou por nós, que éramos pecadores, que somos pecadores, nós reconhecemos que ele morreu e que ressuscitou ao terceiro dia, nós estamos tendo a possibilidade de ficar juntinho de Deus. Isso é demonstração de benignidade de Deus. Deus foi muito benigno conosco, muito amável. E é assim que nós devemos ser com os nossos irmãos, amigos e até inimigos. Até aquelas pessoas que não são legais, que era o caso da Jéssica e da Suzana, que não se davam bem, mas mesmo assim elas precisavam ser benignas, tratar bem, ser amável, ser dócil. Às vezes é difícil, tia Bruna, é difícil. Olha Deus prometeu, olha aqui, ó, através do Espírito Santo, enviar, nos dar, fazer crescer em nós o fruto do Espírito, que tem, benignidade. Faz parte do fruto. Não fala assim, essa parte não cabe em mim. Não tá cabendo, só cabe amor, paz, tal, mas benignidade. Não, tem que caber, faz parte do fruto. Então você também precisa ter benignidade, tá bom? Lembrem-se que cada uma dessas partes do fruto se conectam. Então, quando nós temos benignidade, nós temos amor, nós temos bondade, nós temos paciência, domínio próprio, segurar, mansidão, paz, alegria, fidelidade, que nós ainda vamos aprender, tá bom? Glórias a Deus. Bom, o Sidney, terminando a aula, ficou muito pensativo, como eu disse para vocês, planejando como seria a tarde dele de domingo, como seria a noite de domingo, como ele poderia ser benigno, demonstrar benignidade. E sabe outra coisa que ele fez muito importante? E ele fez um propósito para ele fazer todos os dias, para que a família dele mudasse? Orar e ler a Bíblia. Ele falou assim, olha, eu vou ser benigno, eu vou demonstrar benignidade na minha casa e vou orar pela minha família. Então nós temos que fazer como o Sidney. Ele voltou para casa, foi benigno, ajudou a Jéssica, tentou acalmar a Suzana, ajudou a mamãe, foi com o papai levar a Jéssica para casa, voltou e todos viram que o Sidney estava diferente. E ele começou a orar, fez um propósito, todos os dias orando pela família dele, pedindo o seguinte, para que Deus mostrasse que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador, que Ele quer nos salvar, que Ele quer nos levar para o céu, que Ele morreu para nos salvar. Ele começou a falar, olha Senhor, eu preciso que a minha família reconheça isso, porque assim eles também terão, todos da minha família terão o fruto do Espírito dentro deles. E todas essas características vão crescer também. E, principalmente, o que está faltando lá naquele lar, benignidade. Então ele orou. E quando a gente ora, crianças, vocês já sabem, Deus
ouve. Deus ouve a nossa oração. Então você tem uma missão muito especial. Você precisa ter benignidade na sua casa, onde você for, ser benigno, praticar o que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, sejam benignos uns para com os outros. E a outra missão que você tem é orar pela sua família, orar pelos seus amigos, orar pelos seus vizinhos, para que as pessoas sejam benignas, reconheçam o Senhor Jesus, aceitem o Senhor Jesus e sejam benignas uma para com as outras, praticando o que está na Bíblia, certo? Então a sua missão é orar, fale com Deus, fala, olha Senhor, eu oro pela minha mãe, pelo meu papai, para que eles sejam benignos, ou se já são, que sejam mais, me ajuda a ser benigno, abençoa os meus primos, as minhas primas, ore pela sua família que ainda não conhece Jesus, para que eles tenham fruto e tenham todas as características do fruto, certo? Tudo bem? Vamos lembrar mais uma vez, então, ó, benignidade é fazer o bem, ter amabilidade, doçura, cortesia e gentileza. E o que a Bíblia nos ordena lá em Efésios capítulo 4, versículo 32? Não estou ouvindo, mais alto. Sejam benignos uns para com os outros. Muito bem.